Cláudia, da revista digital Interagindo, estamos aqui na Penitenciária de Segurança Média 1 com o diretor e a diretora adjunta, Wesley Piseira e Graziela Murari. Então a gente veio aqui entender um pouquinho sobre esse complexo e Wesley e Graziela, a gente quer, antes de aprofundarmos, né, o assunto, um pouco mais sobre o assunto, eu gostaria que vocês fizessem as devidas apresentações, né, da trajetória profissional de vocês. Boa tarde, Cláudia. Satisfação imensa receber o nosso unidade prisional. Meu nome é Wesley Piseira, eu sou servidor de carreira da Secretaria de Justiça desde o ano de 2013. Eu entrei no sistema prisional no ano de 2009, através do processo seletivo na empresa terceirizada. No ano de 2010, eu fiz um processo seletivo interno na Sejus, passei, entrei como contratado. Em 2012, eu fui comissionado chefe de segurança da unidade prisional no complexo do Xuri. Em 2013 eu tive a honra, a satisfação e a bênção de Deus, né, de fazer o concurso público, passei. Após concursado, fui chefe de equipe, chefe de segurança. E em outubro de 2021, né, praticamente um ano, posso fazer um ano no mês que vem, eu tive a satisfação, né, de receber o convite do atual secretário de Justiça, Dr. Marcelo, e do diretor-geral dos estabelecimentos penais, Roger Santesi, o qual era diretor dessa unidade e, diga-se de passagem, fez um excelente trabalho enquanto aqui esteve para assumir a unidade como diretor. Foi um desafio, Cláudio, muito grande. Imagino. Assumir uma unidade, eu sempre falei, né Graça, que assumir uma unidade prisional, quando ela vem de problemas, às vezes é mais fácil do que você assumir uma unidade prisional tão bem administrada como é essa. Qual foi o grande desafio nosso? Manter a unidade prisional nos trilhos. E o objetivo, de certo ponto, foi maior que isso. Era avançar em todas aquelas políticas internas que o antigo diretor, Roy Santesi, havia implementado aqui. A minha formação acadêmica, eu sou bacharel em Direito. Atualmente eu estou cursando, fazendo uma pós-graduação em Gestão Prisional. E é uma satisfação muito grande ser servidor da Secretaria de Justiça. Eu faço isso com orgulho, com muito amor, gosto muito do que faço. Agora vamos para a Grazi, né, que é a diretora adjunta aqui do complexo. Gostaria que você fizesse as apresentações. Boa tarde, Cláudia. Eu iniciei nessa área do sistema prisional em 2006, na execução penal, enquanto estagiária de serviço social. Logo após, eu tive a oportunidade de entrar no Instituto Socioeducativo e iniciei essa trajetória no sistema prisional. Logo após, eu, graças a Deus, consegui também ser agraciado, passei no concurso público em 2009, né? Então, tive experiência no sistema prisional feminino, complexo também Xuri, né? Masculino. Entrei na diretoria de operações táticas, fui adestradora de cães policiais. Que interessante, olha, isso aí a gente não sabia. Aí eu retomei minhas atividades nos estabelecimentos prisionais e conheço o Wesley já tem bons anos, desde a nossa experiência no complexo do Xuri, né? E então eu tive algumas experiências chefe de equipe no complexo Xuri e aqui eu tive a oportunidade de retomar o trabalho com o Wesley, ele me convidou para ser chefe de equipe, e daí então cheguei a ser diretora adjunta, né? E tem sido muito bom e eu muito feliz, né, de ter sido lembrada, oportunizada enquanto mulher, né? O profissional, ele sabe que é um ambiente masculino e muitas vezes preconceituoso, e nesse sentido a gente tem sido bem lembradas aqui. Isso é de grande valia também, né, Wesley? Só fazer uma colocação, Cláudia. A Graziele é uma das mais experientes e capacitadas servidoras do sistema prisional capixaba. E a Graziele foi uma escolha minha, no qual eu tive total liberdade, tá, da atual direção, da atual secretaria, da gestão da secretaria. Então, assim, eu sinto muito orgulho de fazer parte desse momento da Sejus. Nós temos o atual secretário, Dr. Marcelo de Paiva, ele é um defensor público. Então, como poucos profissionais conhecem profundamente o sistema penitenciário, nós passamos por um momento na Secretaria de Justiça de 2015 a 2018, que a Secretaria deu uma paralisada, e a entrada do Dr. Marcelo na Secretaria, ele alavancou muitas coisas que estavam paradas.
Hoje existe muito importante. Hoje em dia existe foi um novo marco, Graça, foi muito bem. A entrada do Dr. Marcelo no sistema significa um novo marco, entendeu? Foi realmente um gol de placa do atual gestor do nosso estado. A entrada do Dr. Marcelo representa uma subida, uma alavanca na questão da valorização dos servidores. Nós tivemos uma unidade prisional recém-inaugurada recentemente. Temos hoje no Complexo do Xuri uma unidade prisional, uma unidade prisional, né, Graziele? O Estado está para se inaugurar. O Estado do Espírito Santo, nesses últimos 3, 4 anos, ele deu uma estabilizada no quantitativo de presos, apesar de que a superlotação existe, mas hoje ela está controlada e caminha justamente para esse trabalho que nós estamos fazendo dentro das unidades prisionais, direcionado pelo Dr. Marcelo. Ela caminha para uma diminuição. Nós vamos chegar a um ponto que nós vamos, essa linha que ficou crescente durante vários anos, ela vai caminhar agora para uma decrescente. Muito maravilhoso. E eu louvo a Grazi, né, como mulher, porque na verdade é assim, Grazi, eu sempre costumo falar, as oportunidades existem, mas você tem que estar qualificado. Se você não tivesse tantas qualificações, assim, né, se fosse um profissional realmente de ponta, talvez você não estivesse aqui. Eu falei sobre minha formação, sou assistente social formada, já tem 15 anos, né? Especialista em gestão de pessoas, especialista em políticas públicas voltadas à segurança pública e agora especialista em direitos humanos. Perfeito, perfeito. Bom, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês sobre o complexo, né? Sobre o complexo prisional. Cláudia, o complexo prisional de Viana, né, como o próprio nome diz, é localizado no município de Viana. Dentro do complexo, hoje nós temos 7 unidades prisionais. Dentre essas unidades prisionais, elas abarcam todos os regimes, fechado e semiaberto. Então, eu tenho aqui provisório, eu tenho uma unidade provisória, nós temos aqui 4 unidades prisionais do regime fechado, já quando o preso já recebeu uma sentença penal condenatória, a qual eu destaco, né, também destaque a unidade prisional PSM62, que é a primeira unidade prisional da América Latina específica com o público LGBTQI+. Isso demonstra, né, a preocupação que o atual governo tem, né, com essa população, né, com a dignidade de políticas públicas dessa população e com a segurança, né, dessa população também. Nós temos uma unidade prisional que recebe aquele preso que, em outro momento, ele ia para os DPJs, ficava em condições indignas nos DPJs, hoje tem essa unidade prisional. Nós temos uma unidade prisional voltada ao preso do semiaberto, na colônia agrícola, e nós temos alguns prédios anexos, né, algumas que dão suporte ao desenvolvimento prisional. Nós temos audiência de custódia dentro do próprio complexo, em que todo aquele preso que provisoriamente adentra no CTV, ele, no prazo máximo de 24 horas, ele passa por essa audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz ele vai determinar, ele vai decidir se esse preso, existe a possibilidade desse preso, por exemplo, cumprir aquela, não é cumprir a pena, aguardar uma sentença, aguardar uma decisão judicial em casa, com uso ou não de tornozeleira eletrônica, por exemplo, ou se há a real necessidade de converter aquela prisão flagrante em prisão preventiva, correto? Nós temos a diretoria de movimentação penitenciária, a central de alvarás, nós temos uma diretoria muito importante, que é a DSP, uma diretoria que dá todo o suporte em questão de escoltas e de segurança dentro do complexo prisional das unidades prisionais do Espírito Santo. Quer acrescentar alguma coisa? Muito bom, né? Só para vocês entenderem um pouquinho o que a gestão, né, de um complexo tão grandioso, né, e as responsabilidades desse cargo. Na verdade, eu quero falar um assunto que me trouxe aqui, né, no primeiro momento, sobre essa questão da ineficácia no que diz respeito à socialização, ou melhor, a ressocialização, né? Está sempre no palco central das discussões, e a gente veio aqui a convite, né, do Wesley e da Grazi, sobre a questão relacionada à economia solidária. Gente, o trabalho é perfeito, perfeito, maravilhoso. Eu realmente pude atestar com a minha participação nas oficinas aqui no complexo, e nós ficamos interessados nessa questão da economia solidária, Wesley, porque na verdade a economia ela reorganiza, né, as relações pessoais, valoriza o ser humano,
a questão da justiça, que também tem a redução da pena, a solidariedade e o mais importante, a sustentabilidade do planeta. Foi tudo isso que a gente viu aqui nessas oficinas e eu quero que o Wesley e a Graziella falem um pouquinho sobre essa questão que aparentemente está no superficial, mas eles vão falar melhor para vocês com relação à questão das oficinas aqui dentro do complexo. Isso. Cláudia, agora nós vamos tratar especificamente da penitenciária de segurança média 1, a qual nós estamos tendo a sua estrutura, em que eu, o Wesley, estou diretor no momento e a Graziella está como diretora adjunta. A penitenciária de segurança média 1, ela foi construída, inaugurada no ano 2000, certo? Hoje a gente abriga aproximadamente 200 reeducandos e um regime de cumprimento de pena que é o regime fechado, ou seja, o interno ele já passou por aquela fase provisória, ele já existe uma sentença penal condenatória. Nós temos uma especificidade aqui, que é a única penitenciária do Espírito Santo que também recebe alguns presos provisórios, visto que a nossa unidade prisional, ela custodia ex-servidores da segurança pública que, por força judicial, né, perderam a liberdade. O maior destaque da nossa unidade é que, falo abertamente para você, nós somos a única unidade prisional do Estado do Espírito Santo em que 100% mesmo, você pôde, né, constatar, dos internos, eles participam de uma atividade. Eu me arrisco a dizer que talvez, né, não posso falar com 100% de certeza, seja uma das pouquíssimas unidades prisionais do Brasil nesse quesito. Regime fechado, que é muito difícil. A unidade prisional hoje, ela tem 7 oficinas de trabalho, produz os mais variados artesanatos. Temos uma oficina de trabalho, que é um destaque, no qual tudo que nós produzimos dentro daquele compartimento, é especificamente para doações. Perfeito. Nós trabalhamos muito bem isso aí. Os internos que ali laboram, eles, a partir do momento que eles são identificados, que eles são separados para trabalhar naquela oficina de trabalho, eles já recebem essa informação que tudo que será produzido ali é para doação. Aí você pergunta, doação para onde? Nós produzimos dos mais variados produtos, artesanatos, utensílios e para as diversas instituições. Creches, bazar solidário, escolas municipais da rede pública. Eu atesto, registro para você, Cláudio, que durante esse período de praticamente um ano na frente de direção, nós já doamos aproximadamente 2.000 mochilas para crianças carentes. No inverno, nós fizemos aproximadamente 200 coxas a doação para pessoas carentes. Nós, dentro dessa oficina de trabalho de doação, nós fazemos casinhas, né, de animais, cachorro, gato, basicamente, para fazer para doações para prefeituras municipais, quando estas ofertam, essas estão naquele processo de adoção, registro de doações de animais, feiras de adoções. Aí como funciona? A gente identifica, isso aconteceu com a prefeitura da Serra, né, aproximadamente uns 4 meses atrás, nós identificamos via uma secretária amiga nossa que a secretaria iria promover essa ação, que é uma ação muito importante, né? Resgatar os animais na rua, os animais e dar um lar a eles. Nós fizemos, na questão, 30 casas de cachorro, e nós fizemos doação para a prefeitura, e aquele cidadão, aquele munícipe que iria lá adotar um animal, ele tinha a opção de escolher uma casinha. Tinha 3 quartos, que maravilha. Foi um sucesso total, assim, foi muito bacana. Então, a penitenciária de segurança média 1, ela tem esse registro, ela tem essa especificidade, ela tem essa vocação, né? Eu acho que a palavra correta seria vocação. O que a gente trabalha aqui? A gente trabalha muito... Sem querer te cortar, mas já te cortando, eu queria que você falasse também sobre a questão de reaproveitamento, né? Das mochilas. Sim, você me pergunta, como vocês adquirem os produtos? Os produtos são comprados do Estado? O Estado compra os produtos e repassa para vocês? Não, Cláudia. Praticamente 100% da matéria-prima que a gente utiliza, nós recebemos via doação. E essas doações, elas são o quê? Nós temos hoje 3 oficinas, 3 fábricas
entendeu? De roupas, fábrica de uniformes escolares, que nos doam a sobra de retalho. Então, aquilo que basicamente seria descartado no meio ambiente, a gente aproveita esse material, esses retalhos, e a gente faz mochilas, a gente faz essas casinhas de cachorro, a gente faz roupa infantil, a gente faz uma série de produtos utensílios, a gente faz bolsa, né? A gente faz bolsa feminina através, por exemplo, da calça jeans, que seria descartada no meio ambiente. Bonecas, bonecas. Bonecas, a gente pode, né? Você presenciou, a gente pode mostrar, creio que a sua reportagem, o seu trabalho vai mostrar essas fotos também. E a gente utiliza todo esse material, colchões que seriam descartados, colchões utilizados na unidade. Não, e uniformes dos detentos também. Sim, nós fazemos, durante a pandemia, nós fomos unidade regional que nós fizemos máscara, a nossa unidade ela foi totalmente autossustentável na produção de máscaras, tanto para servidores, tanto para os internos. Entendeu? Isso era tudo feito aqui dentro. A grandiosidade do projeto é saber que veio de doação, vai para doação. A gente tem relatos de internos que nos falam: toda vez que eu produzo essa peça, eu lembro do meu filho lá fora vestindo aquela peça. Sim, então eu me emociono quando eu relatos. penso que essa peça vai para uma criança que tem uma necessidade. Assim como uma mochila, que a gente consegue uma doação, faz um kit escolar, e a emoção daquela criança ao receber aquele material que muitas vezes a família não tem condições a ter o acesso financeiro para poder estar presenteando o filho com um lápis de cor, um caderno legal, né? A criança, o menino quer o carrinho, a menina quer a sereia, e você vê a emoção nos olhos da criança estar recebendo esse material, né? E para eles também é bem importante, né, esse processo. A gente ouviu vários relatos, na verdade a gente vai colocar aí depois para vocês, mas a gente ouviu muitos relatos com relação a essa experiência, né, estar experienciando esse momento, né, de solidariedade ali, porque também tem a questão da redução da pena, né, também. Sim, Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. A questão do envolvimento interno em atividades, seja de cunho educacional ou laboral, é extremamente proveitosa. Os grandes penitenciaristas, né, isso na literatura já se trata que trabalho e ensino, trabalho e educação são duas ferramentas imprescindíveis na reinserção social. Entendeu? E isso também, Cláudia, a lei de execução penal, já no seu artigo 1º, ele diz que é função da execução, é objetivo da execução não apenas proporcionar, entendeu, que se cumpra a decisão judicial. Também fato, função né? da execução proporcionar um ambiente propício para a reinserção social do operário na sociedade. Entendeu? O nosso grande objetivo, hoje é um objetivo central da Sejus, do governo, é o quê? É que essas pessoas que um dia cometeram um delito, que vêm para a unidade prisional, elas saiam daqui com uma profissão, elas saem daqui com um nível educacional melhor do que elas entraram, elas são pessoas aptas a conviver lá fora. Apesar do Brasil, o Brasil não tem prisão perpétua, não tem pena de morte. Então essas pessoas que hoje estão aqui dentro, que saem daqui 1 ano, 5 anos, ou mais tardar 10, 15 anos, elas vão retornar à sociedade. Sim. Isso, a pessoa concordando ou não com a legislação, elas vão retornar. Então qual a nossa função? Qual a bandeira da atual gestão do Estado? Qual a bandeira da Sejus? Fazer com que essa pessoa ela retorne à sociedade, retorne ao convívio familiar, psicologicamente, humanamente, um cidadão melhor do que ele entrou. Para isso... É isso. Muito isso, né, Wes? Exatamente. Para isso a gente faz um investimento forte, a gente investe forte aqui dentro da Penitenciária de Segurança Média 1. Você pode constatar, dentro da nossa penitenciária, nós ofertamos ensino fundamental, ensino médio. Hoje nós temos uma sala que ela já está, aquilo que depende da unidade prisional, ela já está adaptada a receber curso superior. Nós temos a esperança, né, Grazi? No ano de 2023, a gente oferta inicialmente 20 vagas curso superior. Recentemente, inclusive sexta-feira agora a formatura, já faço o convite. Tá? Ótimo, estaremos aqui, com Nós certeza. estaremos formando 40 internos, certo? Em curso técnico, entregamos certificado. Foram 20 costureiros, certo? Que nós conseguimos formar, mais 20 do curso auxiliar de estoque e armazenamento. Quinta-feira da semana passada, nós iniciamos o curso de assistente de logística. Isso foi uma parceria incrível, muito boa, que nós fizemos, que a Sejus fez, com a Sectides, em que
o programa Qualificar, esse programa maravilhoso. Maravilhoso. Qualificar é uma bênção, né? É Que ajuda bênção, tantas pessoas, é bênção. qualifica. Então, nós trouxemos o programa Qualificar para dentro da unidade prisional e eu não poderia deixar de agradecer ao ex-secretário da CEPTIDES, o senhor Thiago Hoffmann, que foi realmente fundamental, que quando nós procuramos há meses lá atrás para tentar trazer o programa, ele foi extremamente solícito, nos direcionou. O Thiago Hoffmann eu moro em Guarapari, então a gente teve um acesso muito tranquilo a ele, e ele direcionou como a gente poderia fazer para que a gente conseguisse trazer o programa. Porque tudo é processo, né? Não adianta você, né? Você tem que identificar, né, a importância do qualificar dentro do sistema, né, prisional aqui. É muito bacana. Inclusive, nas nossas visitas, né, lembra daquela situação do rapaz que falou, eu não sei nem o que é logística. Né? E houve essa sensibilização do professor vir até ao complexo para poder explicar, né, o que ele estava, qual o curso que estava sendo oferecido para ele. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, não adianta, alguns falaram até que eram analfabetos, né, que realmente conseguiram construir essa história de formação aqui dentro do complexo. E eu costumo falar que o Wesley e a Grazi estão trazendo o que está acontecendo lá fora, porque é mercado, né? Não adianta você sair, igual você está falando a questão da graduação, a preocupação com a graduação, que quando eles saírem, se demorar muito tempo, a graduação vai ser o mínimo, né? O mínimo, então, por isso a importância. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, Wesley, sobre essa questão do auxílio reclusão. Desmistificar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas são assim, tão redondamente enganadas, né, sobre essa questão. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho. O auxílio reclusão, Cláudia, da forma que ele é divulgado, entendeu? Por pessoas da sociedade, pessoas essas que muitas vezes elas têm interesse justamente de trazer a desinformação à sociedade. Ele é um mito. Uhum. O auxílio reclusão, na sua gênese, na sua origem, não é isso que é apresentado à sociedade. Para você ter ideia, nos últimos levantamentos a nível nacional, pouco mais de 2% dos internos, da população carcerária do Brasil tem acesso ao auxílio reclusão. O que é o auxílio reclusão? O auxílio reclusão, gente, ele é um benefício, entendeu? Que ele é pago ao dependente, entendeu? Do preso que no ato da sua prisão, do cessamento de sua liberdade, ele era segurado do INSS. Entendeu? Basicamente isso aí. Então, ele era contribuinte, ele contribuía, ele tinha carteira assinada no INSS. O auxílio reclusão ele teve uma alteração significativa a partir do ano de 2019. Para você ter uma ideia, após 2019, o auxílio reclusão ele abrange apenas os presos condenados a regime fechado. O preso foi para o semiaberto, por exemplo, o preso empreendeu fuga, ele automaticamente perde o auxílio reclusão. Entendeu? Então, dentro da legislação, existe um rol taxativo de quem são aquelas pessoas, quem são os dependentes aptos a receber o auxílio reclusão. A cada 3 meses, esse dependente, tem que apresentar um documento emitido na unidade prisional que prova a permanência do interno, que a gente não vai prolongar no assunto, mas, por exemplo, para fazer jus ao recebimento de reclusão, ele tem que ter contribuído nos últimos 24 meses. Então, a ideia que as pessoas propagam lá fora, que nós temos mais de 800 mil presos no Brasil e que todos eles vêm para a unidade prisional e recebem. Totalmente errôneo, não procede. E, assim, dentre a questão financeira do preso, entendeu? O preso tem que provar que ele depende economicamente do recebimento desse benefício também, né? Que acaba sendo um direito. Wesley e Grazi, a gente ouviu muitos relatos, né, positivos dessa administração, a questão da dignidade, a questão que a família começou a acreditar mais no preso a partir do entendimento que eles realmente estão querendo, estão à disposição da formação, né, de aprender, se qualificar, né? Então, aconteceram muitos relatos que depois a gente vai comentar na entrevista, né, falando no formato texto. Eu gostaria que vocês, assim,
teve uma passagem muito importante, assim, que eu gostaria que você colocasse. No dia que eu estive aqui, conhecendo as oficinas, a gente teve a oportunidade de ouvir seu Valdir tocar o acordeon, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Eu achei importante falar, né, sobre esse olhar que você tem para o... isso, a questão do aspecto cultural mesmo, propriamente dito. Eu queria que você falasse também um pouco sobre. Eu sempre falo, Cláudia, que o único direito que o sentenciado que vem para a nossa unidade prisional ele perde via força judicial é o direito à liberdade. Entendeu? Os outros direitos consagrados na Constituição eles não podem perder. Entendeu? E esse caso específico foi um resgate cultural. É um senhor de idade, né, que está recluso e que ele na infância, na adolescência, ele aprendeu a tocar acordeona e ele logo que assumiu a unidade, ele fez esse pedido, entendeu? Que essa sanfona dele estava em uma outra unidade prisional e ele solicitou que a gente conseguisse resgatar essa sanfona dele e que desse oportunidade para ele, nem que seja uma vez por mês, voltar a tocar aquele instrumento. E a gente conseguiu resgatar e hoje, por exemplo, ele toca 4 vezes por semana. Então eu não vou esquecer que quando uma coisa tão simples para mim como gestor fazer, mas quando eu dei essa notícia para ele simplesmente se emocionou muito. Então, assim, é bacana esse resgate cultural, o cara voltar às raízes, ali ele vai lembrar de coisas positivas que ele fez, entendeu? Então, todo esse processo, ele faz parte de um processo de recuperação da autoestima. A recuperação da autoestima do apenado é muito importante. São várias políticas implementadas na unidade prisional. Então, dentre elas, esse resgate do passado, as coisas boas que eles fizeram, são sim extremamente importantes. Isso não é dar regalia para preso, entendeu? Isso é resgatar algo bom que ele fez no passado e que ele, saindo da unidade, isso possa contribuir na reinserção social dele. Porque muitas pessoas têm aquele preconceito, mas isso por preso, ele é bandido, mas não entende que quando ele for para a rua, para fora, é com um familiar nosso, é com uma pessoa que ela vai estar na vida. Sim. Né? Então Sim. as pessoas não têm esse entendimento dessa questão, dessa informação, né? De que tudo vai ser reproduzido. Né? Nós damos o que nós recebemos. Então a gente tem muito isso com relação ao tratamento penal aqui. Seja com relação aos servidores, com relação aos internos, aquela relação de muito obrigado, senhor, senhora ele, senhora nós também, a mesma forma de tratamento. Perfeito. Na hora de se reportar. Nós estivemos também na cela onde só tem idosos, né? E eu ouvi eles falarem uma coisa muito importante. Quando o seu Wesley e a Grazi, eles vêm aqui conversar com a gente, né? A gente fica muito feliz. Engraçado assim, Wesley, poder olhar para eles e perceber que realmente era verdade aquilo que eles estavam falando, né? Da felicidade de vocês, né, participarem ali, entrar para conversar, e uma cela específica, né, que você inclusive até falou sobre essa questão do Estatuto do Idoso, né, que ele não pode ser quebrado a partir de um complexo, né? O Estatuto do Idoso, ele não deixa de existir quando o idoso perde o seu direito à liberdade. Entendeu? Então, o cidadão considerado pela lei idoso, a partir do momento que ele vem para o sistema prisional, ele continua sendo amparado pelo Estatuto do Idoso. E foi isso que nós procuramos fazer aqui na unidade. Nós adaptamos uma cela, fizemos rampa de acesso nessa cela, rampa de acesso para ir para o banheiro, nós adaptamos o banheiro e nós identificamos os 12 internos mais idosos da unidade, adaptamos uma cela mais próxima do posto de trabalho dos servidores, visto que é óbvio, né, Graziela, que essa população, se a gente for pensar em relação aos demais internos aqui custodiados, a gente tem que ter um cuidado maior, por exemplo, quanto à saúde deles. Então, a partir do momento que a gente adapta essa cela, a gente coloca todos eles na mesma cela, a gente deixa eles mais próximos onde os servidores trabalham, isso é possível, isso traz um acesso melhor dos servidores a eles. Ou seja, se um idoso desse aí, por exemplo, tiver um problema de saúde, de madrugada, ele tem um acesso, ele está a 5 metros de um posto de trabalho do servidor. Então a gente consegue fazer o atendimento de saúde mais rápido,
mais fácil. Falando do atendimento de saúde, Cláudia, acho que é importante também. Nossa, lembrar, sim, né, com certeza. Nossa. daquilo que a unidade prisional oferta em termos de atendimento. Certo? Hoje nós temos aqui, o setor de saúde da unidade, ela oferta 7 tipos de atendimentos. Você ter ideia, nós temos enfermaria de segunda a sexta-feira, nós temos médico 2 vezes por semana, nós temos atendimento serviço social, nutrição, nós temos dentista, setor odontológico, segunda a sexta-feira, nós temos psiquiatra, nós temos serviço de farmácia. Então, todo o serviço, o Estado hoje, ele montou toda uma estrutura para fazer cumprir quais são os direitos elencados na Lei de Execução Penal. Perfeito, perfeito. A gente esteve visitando aqui, quero deixar muito claro que foi uma experiência importantíssima para a nossa revista, conhecer melhor, né, o complexo prisional e perceber assim, a dignidade que foi colocada em todos os momentos da nossa visita. E eu costumo dizer, não é uma fala minha, tá? Não é uma fala minha mesmo. Mas um preso falou isso. Aqui é uma penitenciária de oportunidades. Muitas oportunidades de você realmente estar inserido, né, internamente, quando, né, puder participar do convívio lá fora. Realmente eles falaram muito claramente, eles vão estar lá fora de forma diferenciada. E eles agradecem muito, inclusive também, o Wesley Graça, a questão do atendimento do agente penitenciário, né? É muito cordial, é muito respeitoso também. Sim, existe essa preocupação, tanto comigo, como da Graça, como do nosso chefe de segurança. A gente conversa com os nossos servidores, entendeu? A gente explica para eles a necessidade de você ofertar um atendimento digno para você ter o respeito, né, em contrapartida. Eu sempre falo, Cláudia, que em unidade prisional não é local para nós discutirmos leis. Lei se discute nas casas de leis. Lei se discute na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, no Congresso Nacional. Nós estamos aqui para cumprir legislação. Entendeu? E dentro da legislação nós temos a nossa Bíblia, né? Dentre outras portarias, nós temos a Lei de Execução Penal. E a Lei de Execução Penal ela é muito clara quando ela expressa alguns direitos e também deveres, né, dos educados. A Lei de Execução Penal ela não é apenas garantia do direito, ela cobra, ela está ali para citar os deveres apenados. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer isso, cumprir a Lei de Execução Penal. Hoje isso é uma preocupação da direção da unidade, cumprir aquilo que prescreve a Constituição no que concerne a dignidade da pessoa humana. É uma preocupação corriqueira da Sejus e do Estado do Espírito Santo. Então, quando nós, orgulhosamente, nós falamos que nós ofertamos 7 tipos de atendimento à enfermaria, que nós ofertamos curso de qualificação profissional, ensino médio, ensino fundamental, quando nós falamos que todos os presos da unidade prisional, eles têm direito, esses trabalhos estão envolvidos, e que 90% desses presos, tudo aquilo que eles produzem, Cláudio, é revertido para a renda para a família deles. Ah, sim, então, nossa. Quando nós falamos isso, nós não estamos dando nenhuma regalia, nós não estamos querendo ser bonzinhos com o preso, nós estamos fazendo a lei de execução penal, aquilo que está legislado e que é a função nossa como servidores públicos fazer. Só como eu entrei no assunto, falando um pouquinho desses produtos, anteriormente eu falei que nós temos uma oficina de trabalho no qual nós recebemos matéria-prima de doação, entendeu? E que tudo que é produzido ali também tem como destino instituições sem fins lucrativos, logicamente, instituições que realizam bem. Esse, especificamente, é uma oficina de trabalho. Nas outras 6 oficinas de trabalho, Cláudio, tudo que é produzido, entendeu? Toda a matéria-prima, ela adentra a unidade prisional através da família e dos internos. Logicamente que todo esse material ele é revistado minuciosamente, nós temos um aparelho específico de scan que vai passar. E o que esse interno faz com essa matéria-prima recebida? Ele vai produzir aquilo que ele aprendeu. Ele vai produzir um artesanato, ele vai produzir, você viu ali, peças na marcenaria,
e isso é revertido para a família. Na visita seguinte, levando em consideração que essa visita é quinzenalmente, então na visita seguinte, o familiar, entendeu? Ele recebe esse material produzido e ele gera renda para a família. Então hoje, assim, é com orgulho que a gente diz que, além do trabalho preso aqui, na PSMM, onde tem o caráter de remissão de pena, né, que isso também é legislado, a cada 3 dias de trabalho, o preso ele vai remir um dia de pena, ou a cada 12 horas de estudo, ele vai remir um dia de pena, e aqui todos, exatamente todos os presos da unidade, eles participam ou de trabalho ou de estudo, ou os dois. Então, além desse caráter de remissão de pena, a gente tem esse caráter, esse propósito de transformar, dar uma qualificação profissional, fazer com que o cidadão retorne para a sociedade e também gerar renda para a família dele. Não adianta eu aprisionar um cidadão aqui e esse cara ter 3, 4 filhos na rua e esses filhos dele ficar tendo necessidade, passando necessidade. Essa criança, esse adolescente, provavelmente vai ser uma presa fácil para a criminalidade. Então, quando a gente oferece para ele a oportunidade dele fazer um artesanato, dele fazer um móvel da nossa marcenaria, de ele entregar para a família, da família fazer a venda lá fora, gerar renda, nós estamos dando muito mais para a remissão de pena. Nós estamos fazendo mais do que aquilo que é trazer dignidade para ele. Nós estamos dando oportunidade para ele, mesmo aqui dentro, ele ser, sim, o responsável pela manutenção da família dele. Então, quando esse cidadão sair daqui, ele vai sair muito mais que um simples papel de alvará na mão. Ele vai sair daqui sabendo que a família dele, de certo ponto, lógico, ela está estruturada e ela está apta a recebê-lo. Maravilha, maravilha. Essa história, poder contar essa história aqui na nossa revista foi, assim, surpreendente. E eu quero, assim, finalizar dizendo o seguinte, que nada ensina melhor o ser humano que com a disciplina. Sim. E com o amor. Não sei se vocês estão conseguindo entender a questão do amor, mas na verdade se resume na fala do Wesley, quando ele diz assim, não é melhor a gente entregar um cidadão de bem para a sociedade? Porque eles vão conviver com os nossos filhos, vão conviver com nossos familiares. Então a pergunta que fica é essa, né? Eu gostaria que vocês, se quiserem falar mais alguma coisa, né? Eu gostei bastante de participar desse momento aqui. Vai ficar na história da revista e no coração da gente, que foi muito bacana poder participar e ver realmente como que acontece aqui dentro do cotidiano, né, da vida do preso. E se vocês quiserem falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Você tocou na palavra, Cláudia, que é extremamente importante, né, e que é base do meu trabalho, do trabalho da Graziele. Disciplina. Quando nós trabalhamos, quando a gente esclarece tudo aquilo que nós fazemos aqui, é importante que a base do nosso trabalho, a pirâmide do nosso trabalho é disciplina e organização. Nós não conseguimos administrar nossa casa sem disciplina e sem organização, quiçá administrar uma unidade prisional. Então eu sempre esclareço, eu falo para os visitantes, para os componentes de órgão competentes que nos fiscalizam, para advogados, que nós não vamos conseguir trabalhar o processo de ressocialização sem ter uma unidade prisional organizada e disciplinada. Eu não consigo trabalhar o social, se o interno, se ele não entender que aqui tem regras, e essas regras precisam ser seguidas. O familiar, ele faz parte desse processo. A família é peça fundamental no processo de ressocialização. Não adianta só a unidade prisional fazer a parte dela e o familiar ficar assistindo de longe. Então, o familiar ele tem que participar disso. Essa visita sua é muito importante. Nós prezamos, sim, a gente quer que os setores externos, ou seja, conheçam o sistema prisional, justamente para desmistificar tudo aquilo que se falou por anos no sistema prisional. Nós estamos num processo, graças a Deus, de a cada dia de melhora no tratamento penal, de ofertar uma condição melhor para essa pessoa. E isso também, isso é importante, que as pessoas têm que ter conhecimento disso. As pessoas têm que ter conhecimento disso até porque para participar, para nos auxiliar. Eu falo isso com muita alegria,
que, por exemplo, nessa oficina de costura, em que todo o material produzido era doado, nós recebemos 3 máquinas de costura via doação. Precisamos de mais para manter, para aumentar o processo. Mas a partir de quando que nós recebemos a doação? Justamente a partir do momento que nós, entre aspas, né, abrimos as portas da unidade prisional para a sociedade civil lá fora e que os visitantes vieram na unidade e conheceram aquilo que a gente faz aqui. E conheceram o destino final desse produto. Então, assim, é muito importante, esse trabalho social é muito importante, esse trabalho de respeito à dignidade da pessoa humana é muito importante, mas nenhum trabalho de cunho social, de cunho de ressocialização, ele vai acontecer sem organização e disciplina. Então tem que acontecer. Wesley, o que você leva, qual a sua avaliação nesse 21 anos de gestão sobre a Grazi? Eu tenho orgulho de dizer que hoje, aquele preso, que a gente conversou com ele há 10 meses atrás, hoje ele já tem uma mentalidade um pouco diferente. Ele já expressa uma responsabilidade social muito maior, ele já expressa uma preocupação com a família dele muito maior. Um preso que lá atrás ele ficava, né, no termo chutes, ele ficava na tranca, e a partir do momento que ele recebeu a oportunidade de ir para a escola, ou iniciar ou de concluir o ensino fundamental, e que ele tem a oportunidade de fazer uma peça de artesanato, que ele tem uma oportunidade de fazer uma peça de madeira na marcenaria e mandar para a família dele. Aprender um ofício, né? Aquilo que eu falei que nós temos, concluímos 2, estamos indo para o 3º curso de qualificação profissional. Isso é muito importante, entendeu? E isso a gente observa que o nível de estresse da unidade prisional diminuiu muito, muito. Atos de disciplina na PSM-1 são escassos. O servidor, ele trabalha mais leve, até porque eu quero fazer um agradecimento especial a todos os servidores da unidade prisional. Todos. Sem eles também não seria possível viabilizar, porque as pessoas, quando você fala de disciplina, as pessoas confundem com violência. E não tem relação com isso, né? Disciplina de consciência para ter uma modificação de dentro para fora. Então, quando o Wesley falou, o preso produziu aquele material, aquele artesanato, aí muitos deles relatam, quando a minha mãe pega, ou minha mulher pega o meu artesanato, foi você que fez. Ele disse, fui eu que fiz. Eles têm capacidade de estar produzindo. Aquele pertencimento. Na verdade, os servidores foram os primeiros a comprar, né, o seu modo de gerir, né, o complexo. O principal elo de ligação entre gestão, família, mundo externo e os internos, que nós somos o primeiro contato do dia até a hora de dormir com eles. E quando a gente trata, Cláudia, dos servidores, a gente não está falando propriamente somente os servidores que lidam diretamente na parte de segurança e justa. A gente fala como um todo. Os nossos agradecimentos são aos servidores da saúde, que prestam o serviço muito bem. Nós assim, valorizamos demais a equipe profissional, a equipe da educação. Né? Nós temos um grupo de professores, nós temos uma pedagoga, Fabiana, extremamente profissional, extremamente responsável, e que comprou, sim, essa ideia de ofertar um serviço que talvez as pessoas pensem lá fora, por ser dentro da unidade prisional, por ser esse público, poderia ofertar esse serviço de qualquer forma. Não, as pessoas que trabalham dentro da PSM1, elas têm, sim, essa consciência que elas precisam ofertar o melhor possível. Então, e em contrapartida, isso assim, né, isso nos alegra muito, é quando a gente conversa interno. Voltando um pouquinho só para falar a questão de cumprimento de pena, o interno, depois que ele cumpre determinado período no regime fechado, numa penitenciária, ele recebe a progressão de regime e vai para uma unidade semiaberta. E o mais interessante, né, Grazi, que a cada 10 internos que recebem a progressão de semiaberto, tanto eles quanto familiares e até advogados, eles nos perguntam, não tem como a gente cumprir o semiaberto? Sim, gente, isso foi assim, surpreendente para mim, eu não acreditei nisso. Eu pude participar de uma situação, né, que o preso realmente, né, não quis sair daqui, né? Mostrou o desejo de permanecer, realizando suas atividades laborais aqui na unidade prisional. Né? Foi interessante. Então, esse despertar de consciência social, esse de
despertar de valores da família, entendeu? Esse despertar de valores religiosos. A unidade prisional, ela tem parcerias com entidades religiosas. Nós temos oferta de cultos de segunda a sexta-feira, todos os dias da semana, durante 1 hora e 30 minutos. Nós temos uma congregação religiosa que oferece esse tipo de trabalho voluntário. A participação dessas entidades são de suma importância, Cláudia. São louváveis. Eu também deixo o meu agradecimento a todas as congregações que vêm aqui, as entidades religiosas. A gente conseguiu trazer o projeto do Tai Chi Chuan também para cá, porque a gente entende que tem um valor, né, que tem a agregar concentração, organização, movimentos. Sim. Não tem nada a ver com violência também. Sim. Mas eles ficaram a calmaria, né, também, né, a calma, a tranquilidade. Eu vou fechando essa matéria aqui, eu queria ficar assim, né, um bom tempo conversando com vocês, porque realmente eu fiquei muito encantada, contribuiu muito. Volto, né, a falar sobre a questão do conteúdo realmente da revista. É uma história bem bacana que eu vi aqui, que eu vivi aqui. Eu costumo falar para vocês o seguinte, que às vezes o preso nunca teve a oportunidade de entender que a vida é assim, é trabalho, é estudo, é religião, é bem-querer, né? É disciplina, é tratar o outro, né? Como sugestiona os 10 mandamentos, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu vi isso aqui, né? Que desde o início, desde quando eles acordam, a organização das celas, que tem que estar tudo arrumado, porque senão o preso não consegue passar para outra etapa, né? Então, eu vi o respeito que eles falam, até para me servir um café, eu posso servir um café, né? Então, assim, às vezes eles nunca tiveram a oportunidade de ter esse respeito, né? Porque o mundo lá fora tem muitos apelos e tem muita coisa para contar, para ver. Então, eles estando reclusos aqui, uma oportunidade de realmente, sabe, ressignificar valores e falar que a disciplina é importante, né? Eu sempre falo com Wesley, com a Grazi, que a disciplina é importante até financeiramente falando, né? Para você conquistar os seus objetivos. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? É uma história que a gente contou aqui, perfeita, assim, para a vida, o Brasil, né? Conhecer o complexo de vocês. Você se lembra daquela frase que eu te falei? Você está pronta para se surpreender? Gente, olha, não, agora eu quero só fechar aqui, ó, só fechar. O Wesley, diretor, me mandou mais de 1000 fotos para poder falar sobre a questão do complexo aqui prisional. E eu realmente me surpreendi para mais. Você está de parabéns, tá? E eu fico feliz demais por ter uma mulher como diretora adjunta, tão capaz, tá? Tão capaz de mostrar para o mundo. O nosso objetivo é realmente mostrar para o mundo como que as coisas funcionam e funcionam bem aqui. Obrigada, viu? Obrigado. Agradecemos.